Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu alguém dizer que leu a Bíblia e não entendeu nada? Isso acontece com muitas pessoas, inclusive comigo. No início eu li a Bíblia, eu não conseguia entender. Mas a partir de hoje você vai começar a ler a Bíblia e vai entender. Então eu quero te convidar a você não sair daí, porque hoje nós vamos começar uma série de vídeos cujo tema é Expondo as Escrituras, onde você vai aprender como se deve ler a Bíblia de forma correta para que você entenda. E se você é novo aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, que é o sininho, marque a opção todos para que você possa receber os nossos próximos vídeos. E se você gostou desse tema, não esqueça de dar um like, ok? Então roda a vinheta! Olá, como eu falei anteriormente, eu sou o Pastor Charles e esse aqui é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E hoje nós vamos estar dando início a uma série cujo tema é Expondo as Escrituras. E eu vou te dar aqui algumas dicas preciosas para você ler e entender a palavra de Deus. Mas primeiramente eu queria te fazer uma pergunta: por que é importante estudar a palavra de Deus? E eu vou te dar essa resposta com um versículo bíblico que está em Mateus capítulo 22, verso 29, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus falando aqui aos saduceus, dizendo que eles erravam. Eles erravam por quê? Por não conhecer as Escrituras. Então olhe como é importante você conhecer as Escrituras. Mas o problema é que quando a gente se debruça para ler a Bíblia, nós não entendemos. E isso acontece com muitas pessoas. Mas eu quero te dar aqui 3 dicas preciosas que, se você colocar em prática, você vai começar a ler a Escritura e vai começar a entender a Escritura. Ok? Vamos lá? Então, dica número 1. Você precisa entender que os 27 livros que compõem o Novo Testamento são cartas. Isso é muito importante você entender isso. Então, desde Mateus, Marcos, Lucas até Apocalipse, tudo são cartas. Cartas foi escrito de alguém para alguém com um determinado propósito. Segunda dica: como você já sabe que os 27 livros que compõem o Novo Testamento são cartas, então você deve se fazer 3 perguntas. Primeiro, por quem, para quem e por quê? Quando você faz essas perguntas, você vai começar a entender melhor aquilo que você está lendo. Primeiro, por quem foi escrito? Segunda, para quem foi escrito? E terceiro, por que foi escrito? Eu vou tentar te explicar esses 3 pontos através do livro de Judas, que é o que nós vamos começar a expor hoje, de uma forma introdutória, mas eu vou estar te explicando algumas coisas. Então vamos lá. Primeiro, por quem? Por quem foi escrito? Eu preciso descobrir um pouco sobre o autor, quem foi que escreveu. Então, quem é esse Judas que escreveu esta carta? Talvez você já deve estar pensando: ah, pastor, mas essa tá fácil, foi Judas Iscariotes. Pois é, querido, eu sinto muito em te dizer, mas não foi Judas Iscariotes. Olha só, segundo os estudiosos, os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram escritos entre os anos 49 e o ano 100. Judas Iscariotes, ele morreu no ano 33, no mesmo ano em que morreu Jesus. Então seria impossível para ele ter escrito cartas depois de morto. Mas então, que Judas é esse? Eu quero te mostrar que Judas é esse. Esse Judas é irmão de Jesus. Isso mesmo. Você não sabia que Jesus tinha irmãos? Pois é, mas Jesus teve irmãos e irmãs. Deixa eu te mostrar isso aqui através da Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 13, verso 55. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E olha o que diz o verso 56. Não vive entre nós todas as suas irmãs? Então olha só que interessante.
Você acabou de descobrir que Jesus tinha irmãos. Depois do nascimento de Jesus, José e Maria tiveram outros filhos. E a Bíblia nos mostra que esse Judas era irmão de Jesus. Então é por isso que é muito importante você estudar sobre a biografia de cada autor de cada carta. Isso vai te explicar de onde ele veio, quem ele era, o que ele fez, como ele aceitou a Cristo, como ele conheceu Jesus. Então nós já sabemos que esse Judas não é o Iscariotes, era o Judas, irmão de Jesus. Deixa eu te falar uma outra coisa interessante desse Judas, que era irmão de Jesus. Ele não cria que Jesus era quem dizia ser. Isso, ele não acreditava que Jesus era o Messias. Judas só passou a acreditar em Jesus depois da ressurreição. A Bíblia nos informa que Jesus, depois de ressurreto, apareceu para aproximadamente 500 pessoas, e dentre elas, Judas. Então, somente a partir daí é que Judas passou a crer em Jesus. E deixa eu te mostrar algo tremendo. Abra sua Bíblia em Judas, versículo 1. Judas, versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Olha só que tremendo. De um homem que não cria em Jesus a um servo de Jesus. Então é isso que aconteceu com Judas depois que ele teve realmente um encontro com Jesus depois da ressurreição. Ele teve a vida totalmente transformada e se transformou num grande servo do Senhor Jesus. Ok? Então vamos lá. Segunda é para quem foi escrito. Então toda carta tem um destinatário. Então, esse destinatário pode ser uma pessoa, pode ser uma igreja, pode ser uma região geográfica. Um exemplo, uma carta para uma pessoa, a carta de Paulo a Filemon. A carta para uma igreja, a carta de Paulo a Coríntios. Carta para uma região, carta de Paulo aos Gálatas. Agora, a carta de Judas não especifica o nome de alguém, nem uma igreja e nem uma região. Eu só sei para quem ele escreve através da condição espiritual em que essas pessoas se encontravam. Veja comigo em Judas verso 1, na parte B, o que Judas fala acerca dos seus destinatários. Ele diz assim: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Judas só especifica a condição espiritual em que eles se encontravam. Eles foram chamados, eles eram amados e eles estavam guardados. E aqui você vê a ação tremenda da Trindade. Quem é que chama e convence o homem ao arrependimento? O Espírito Santo. Quem foi que amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho? O próprio Deus. E a Bíblia nos diz que todos aqueles que vieram até Jesus, de maneira nenhuma ele jogaria fora, ele guardaria essas pessoas. Então, essas pessoas a qual Judas está escrevendo essa carta são cristãos, são pessoas que decidiram entregar a sua vida a Jesus. Olha só que tremendo. E a terceiro, por quê? Qual foi o motivo? O que levou Judas a escrever essa carta para esses irmãos? Para responder a essa pergunta, você precisa ler o verso 4. Leia comigo o verso 4, acompanhe aí. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito. Judas escreveu essa carta para alertar aqueles irmãos sobre homens que estavam se introduzindo na congregação, que eram ímpios, homens que estavam pregando a palavra, mas com motivação corrompida no coração. Eu vou explicar isso melhor no decorrer da exposição. E a terceira e última dica que vai te ajudar muito a ler e a entender, primeira dica qual foi? Primeiro você precisa entender que isso aqui é uma carta. Segunda dica, quando você for ler, você precisa fazer 3 perguntas: por quem, para quem e por quê. E a terceira dica, sempre quando for ler, tente ler toda a carta. Você precisa entender isso, isso vai te ajudar muito. Não se lê uma carta pela metade, não se lê a carta somente com a introdução ou desenvolvimento ou a conclusão. Você precisa ler toda a carta.
Uma outra coisa que você precisa entender é que no início, quando foi escrito essas cartas, elas não eram separadas em capítulos, em versículos, e nem tinham esses cabeçalhos em negritos para especificar determinados assuntos. Não, eram cartas. Eu até imprimi uma aqui para mostrar para você. Olha só isso aqui, uma carta. É assim que eram as cartas no Antigo Testamento. Elas eram em rolos, aonde a pessoa vai abrir para ler. Então eu digitei aqui, eu imprimi todo o livro de Judas, a carta de Judas. Olha só que legal. Eu vou colocar na descrição aqui do canal para você, caso você queira baixar e imprimir aí. Ok? Então, queridos, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre expondo as Escrituras. A partir do segundo, nós vamos começar a ler detalhe por detalhe de cada versículo, dos 25 versículos que compõem a carta de Judas. Não esquecendo também que nós já começamos um outro vídeo sobre sintomas de maldição. Se você quiser assistir, vai aparecer aqui no card, clique lá e assista também essa outra série muito legal. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que é o sininho, marque a opção todas para que você possa receber todos os nossos vídeos. Também, querido, deixe o seu like, isso ajuda muito a fortalecer o canal. Também coloque aqui nos comentários o que você achou, o que você gostaria que nós fizéssemos, quais são os vídeos que você gostaria de aprender, qual é o assunto que você gostaria de aprender. E também compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você sabe que amam a palavra de Deus. Ok? Então, a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde e que praga nenhuma chegue na sua casa, em nome de Jesus. Fui!